Iniciando a gravação do termo de colaboração número 2, relativo ao anexo 2.1, estrutura de poder e arrecadação financeira do PMDB. Aos 12 de dezembro de 2016, na Procuradoria-Geral da República, presentes procuradores Melina Flores e Vitor Cunha, compareceu o senhor Cláudio Melo Filho, na presença dos seus advogados Rodrigo Guilherme e Maurício, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes estão cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumento de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaro não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de quaisquer equipamentos sob as penas legais. Observado todas as cautelas de sigilo e atendendo aos ditames da Lei 12.850, indago ao senhor Cláudio Melo Filho. Os advogados ora presentes são seus defensores legais nomeados para lhe assistir no presente ato. São. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade. Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos fixados com o Ministério Público Federal. Perfeitamente. O senhor está ciente e autoriza o uso do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou de mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850? Sim. O senhor, no tocante ao anexo relativo à estrutura de poder e arrecadação financeira do PMDB, pretende responder todas as questões formuladas? Absolutamente. Iniciando as perguntas, por gentileza, nos relate essa situação da estrutura do PMDB e a questão da arrecadação financeira da sua participação como vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Odebrecht. Pronto. Primeiramente, se a senhora me permitir, eu queria dar uma explicação por que PMDB, porque a gente se relaciona com o PMDB. Quando eu cheguei aqui em Brasília, no final de 2004, comecei a me ambientar com as pessoas. E as pessoas, especificamente o senador Romero Jucá, era a pessoa que tinha relação com a empresa já de forma mais antiga. Então, por exemplo, eu conheci o senador Romero Jucá através do José Carvalho, que já era diretor de Relações Institucionais em Brasília há muitos anos, participando da equipe de outras pessoas que trabalhavam aqui. Então, foi ele que me apresentou ao senador Romero Jucá. Quando eu chego lá, o senador Romero Jucá fala da relação que ele tinha com a empresa, já muito antiga, de acompanhar a empresa acompanhar ele, etc. E tal. Então eu comecei a ver nele, porque não conhecia ninguém, uma porta de entrada para as discussões que nós precisaríamos fazer no Congresso Nacional. Aliado a isso, aí também por uma decisão pessoal, conversando com as pessoas que foram de alguma forma RI aqui, como Carvalho, a gente percebeu que era uma porta talvez mais fácil de se discutir os nossos temas pelo Congresso, pelo Senado Federal, do que pela Câmara. Quem lhe apresentou ao José Carvalho Filho. Ele que lhe apresentou o senador Romero Jucá? Qual a relação que o José Carvalho Filho tinha com ele? Era do mesmo estado? Ou então era relação profissional mesmo? Não, Carvalho eu acho que é baiano e o senador Romero Jucá é de Roraima, né? Uhum. Então, Pernambuco, porque o estado do que ele milita que é Roraima. Mas eles se conheciam da relação profissional. Ok. Eu tenho certeza disso. Certo. Entendeu? Então nós optamos essa discussão, eu percebi que a discussão pelo Senado poderia ser mais fácil, primeiro, grosseiramente, porque é menos pessoas para ter a discussão, né? São 81 e na Câmara são 500 e pouco. E segundo, porque você sairia de uma discussão da amplitude de um varejo. Se você vai discutir um projeto de lei com as entidades de classe, etc. e tal, dentro da Câmara Legislativa, você tinha que falar com comissões de 30, 40 deputados. Os Senados são menores. Segundo ponto que me levou à discussão do Senado. Por último, eu via a força, todas as pessoas viam na mídia, etc., a força do senador Romero Jucá. Ele foi líder de vários governos. Então, o líder do governo discute, tem protagonismo nessa discussão junto ao Poder Executivo e essa coisa toda. Então, isso fez com que eu começasse a ver nele a porta de entrada de melhor defesa dos nossos interesses.
Aliado a isso, pessoalmente, acredito que o senador Romero Jucá é muito qualificado tecnicamente. Ele é um cara que discute economia de forma muito tranquila, muito eficaz. A prova disso é que ele chegou a ser ministro do Planejamento e outros ministros aí que fez parte. Então, essa foi por isso que nos direcionamos para a discussão mais focada no senador Romero Jucá. A partir daí, é claro, a gente começa a ver maior efetividade dele. Eu começo a perceber que ele é muito simpático aos temas da gente, ele já tinha relacionamento com a empresa, então facilitava a discussão. Carvalho conhecia ele, então a gente levava nossos temas e via que ele dava encaminhamento de forma muito clara a esses temas. E isso se seguia de uma maneira normal, sem nenhum percalço, até os acontecimentos das medidas provisórias, onde de forma efetiva nós discutimos todos os temas, e num determinado momento ele me faz um pedido, claro, eu gostaria efetivamente de contar com uma discussão melhor de vocês, uma simpatia melhor da empresa em relação a isso. A gente vai olhar item por item, mas se não me falha a memória, foi no PRS 72, foi o primeiro tema. Depois a gente olha pela data cronológica dos 3 assuntos que envolvem o senador Romero Jucá. E efetivamente a gente pode dizer o seguinte, você só ajuda uma pessoa desta forma que ele está pedindo, quer dizer, não é uma forma normal, eu vou lhe ajudar em campanha pura e simplesmente. Quando você passa a discutir valores maiores, pagamentos financeiros maiores, entendeu? Você tem que entender a razão, né? Então, se ele, vamos dizer assim, se resolve o seu assunto, a empresa vai tomar um tipo de decisão. Se não resolve o seu assunto, ela vai tomar outro tipo de decisão. Neste caso efetivo, o senador Romero Jucá resolveu aquilo que se propôs a ajudar. Que caso específico? Esse que eu comentei, o PRS 72, a medida provisória 613... 2012. 2010. Não, o PRS 72 ele começa em 2010, mas ele se resolve em 2012. Você falou resolveu no passado, então esse ano aí foi o ano de 2012, né? Ele já tinha resolvido, é isso? Ao longo de 2010, toda essa discussão, a medida provisória vem a discutida no Congresso e se realiza em 12. Em 2012. E quando é que se deu essa conversa? Dessa solicitação que ele Depois fez? do assunto. Em 2012, então. 2012. Perdão, entendi sua pergunta. 2012. Aí depois teve a medida provisória 613. Quando o senhor conheceu o senador Romero Jucá? Deve ter sido 2005, 2006, a minha chegada aqui. Certo. A minha chegada aqui. E quando foi o primeiro pedido de contribuição financeira? A mim, relativo a isso, relacionada à PRS 72. 2012. 2012. Após a aprovação ou antes da aprovação? Após a aprovação. Certo. Ele lembrava do êxito que teve na aprovação do projeto? Sim. Ele comentava, né? Certo. Foi aquela analogia que eu quis fazer. Se a pessoa resolve o seu assunto e lhe pede alguma coisa mais forte, entendeu? E ele resolveu, você também automaticamente vai ser mais simpático para levar esse pedido a quem de direito, entendeu? Se ele não tivesse resolvido, minha resposta automaticamente seria: sinto muito, eu não tenho como ajudar, entendeu? Então a solução foi prévia ao pedido. Sim. A Certo. solução, o assunto legislativo se resolve previamente. Ao pedido. Depois à solicitação. Exatamente. Certo. Agora você vai apresentar isso. Acredito eu até, porque se ele faz alguma solicitação antes e não se resolve, era inócua, né? Entendeu? Você pedir depois de resolver, você se fortalece. Certo. Se você pede antes e não resolve, cai no vazio. Em relação a essa questão das contribuições da propina, quem é que o senador Romero Jucá representava dentro do Congresso? Quais eram os outros demais senadores que ele atuava como preposto? Ele, nesses assuntos que ele tratava, ele comunicava sempre que os assuntos que ele estava tratando seriam efetivamente bem trabalhados, bem tratados, bem entendidos pelo senador Renan Calheiros, entendeu? O senador falava isso com uma certa frequência. Além do senador Renan Calheiros, existia outro senador? Em um assunto específico, certo? Eu vim a saber depois, aí eu tenho que olhar qual dos três era, não me recordo agora, mas acho que era a medida provisória 613, mas a gente depois verifica. Ele não comentou do senador Renan Calheiros, mas não comentou de nenhum outro. Mas um fato nos levou a perceber que existia outro senador que estava de alguma forma apoiando ele, ou ele apoiando o senador, eu não sei dizer, que é o senador Eunício Oliveira. E digo isso porque a pessoa indicada pelo senador para procurar o José Carvalho
para receber a contribuição alegadamente de campanha é uma pessoa que depois a gente veio saber, eu não conhecia a pessoa nem Carvalho, é uma pessoa ligada ao senador Anísio Oliveira. Ok. Eu queria que o senhor falasse agora do PMDB na Câmara dos Deputados. PMDB na Câmara dos Deputados. A Câmara, como eu disse aos senhores, eu vivi poucos momentos de discussão lá, por opção. Eu optei por conduzir no Senado. Mas é fato que eu sabia que a Câmara tinha a sua estrutura, entendeu? E parte dessa estrutura eu tinha relação. De forma clara, eu tinha relação com o Gedel Vieira Lima, que na época era deputado, com o senhor Eliseu Padilha, com o senhor Wellington Moreira Franco. Com esses três eu tinha relacionamento. E esse trio é sabido, não é Cláudio quem está dizendo, é sabido pela mídia e tal, que tem um peso, sempre teve um peso expressivo junto ao senhor Michel Temer, o presidente Michel Temer. Então, esse trio também eu sabia que se eu precisasse ter alguma discussão a nível de Congresso Nacional, eu teria neles um apoio. Qual é o trio? É o senhor Gedel Vieira Lima, o senhor Eliseu Padilha e o senhor Wellington Moreira Franco. Ok. O senhor teve contato com o senhor Michel Temer? Com o presidente Michel Temer eu tive pouco contato. Tive em duas oportunidades, uma com o nosso presidente Marcelo Odebrecht, quando ele se elege vice-presidente, tem uma agenda oficial que a gente vai lá fazer um cumprimento, e depois num jantar específico que eu acredito que é um tema que nós vamos tratar na frente. Okay. E com relação ao senhor Eduardo Cunha, qual é a visão que o senhor tem dele no PMDB da Câmara? O deputado Eduardo Cunha é uma pessoa que o Brasil viu ele crescer bastante ao longo da Câmara. Não era uma pessoa que eu tinha um relacionamento próximo. Ele tinha outros pontos de contato na empresa. Eu o conheci, por exemplo, pelo menos eu me lembro da primeira vez assim de forma efetiva, com o Henrique Valadares. Era o presidente da área de energia nossa. E teve um evento específico, numa discussão na Câmara, sobre um projeto das usinas do Madeira, e que Henrique Valadares combinou com ele de acompanhar uma audiência pública que estaria lá. Quem é Henrique Valadares? Henrique Valadares é presidente da Odebrecht, ele saiu da empresa por um problema de saúde. Ele era, na época, presidente da Odebrecht Energia. Ok. Tá? Portanto, as obras de energia do Rio Madeira, a obra é ligada a ele, mas ele disputava as duas. Okay. Né? Então teve um problema durante o processo e eu conheci ele nesse momento. Certo. Depois disso, certamente eu tive com ele algumas outras oportunidades, falando de discussões técnicas, puramente técnicas, de assuntos legislativos nossos. E uma vez, especificamente, está em um dos meus relatos, ele chegou até aí à minha casa, me dizendo que queria ter uma discussão com o pessoal nosso da agroindustrial. Que ele estava tendo uma dificuldade na discussão com a Única e queria ver se a Odebrecht Agroindustrial, sendo parte da Única, poderia ouvi-lo na discussão. Eu comuniquei isso ao presidente, acho que tem um e-mail meu que diz respeito a isso. Eu comuniquei ao presidente da Odebrecht Agroindustrial, Luiz Mendonça, e a Marcelo Odebrecht, que ele tinha ido lá. Essa iniciativa do deputado Eduardo Cunha, dizendo essas dificuldades que ele estava tendo, era também de contribuição para ele? Não, ele não falou o motivo. Mas o senhor deu para do contexto, o senhor deu para entender qual era o problema? Não me pareceu. Eu acho que era a discussão de passar alguma coisa vinculada à Única. A Única é a união, é a associação de classe que representa o setor sucroalcooleiro. Ok. Entendeu? E a gente, membro, como ele tinha uma relação com a empresa, eu acredito que ele queria discutir com a empresa no sentido de ver como conduzir o assunto. Okay. Entendeu? Mas ele não me disse exatamente o que era, mas pessoalmente não acredito que era financeiro. Ok. Na lista que foi apresentada do sistema Drauzes, que tem os codinomes de pessoas que foram beneficiárias de recursos financeiros, aparecem alguns nomes, algumas siglas, alguns apelidos, e certo. Que o senhor relata identificando quem seriam esses parlamentares que teriam esses apelidos. Perfeitamente. Era dentro da empresa, vocês sabiam o nome desses apelidos em geral? Quando você fala, por exemplo, que o senhor Romero Jucá era o Caju, tem um outro que seria Angorá, um outro que seria o Caranguejo.
como é que o senhor sabe que esses seriam essas pessoas? Quais são? Pronto. Nesses casos específicos, o Caju já era da empresa, não é um apelido que eu coloquei. Ele já tinha relacionamento prévio com a empresa. Então, internamente as pessoas já sabiam. Aqueles que, por algum motivo, fizeram esse tipo de pagamento a ele, né? Não é uma coisa que eu acho que a empresa toda sabia, entendeu? Mas, porque nesse caso específico já era antigo, a senhora perguntou do deputado Eduardo Cunha, tem pagamentos aí feitos, tem escrito assim, CP, significa, eu fui pesquisar pela empresa, é campanha, entendeu? Certo. Aí tem CP Benito Júnior, CP é campanha, e que por algum motivo nos pediram, a mim ou a José Carvalho, para fazer alguma comunicação a ele, tem lá Caranguejo, é o codinome que a empresa dava a ele, não fui eu que dei. Mas internamente o senhor sabia que o Caranguejo era ele. Sabia porque as pessoas, como eu fui pedido e demandado, eu e Carvalho, para dar uma informação a ele, a pessoa dizia qual era a informação. Entendi. Entendeu? E aí Mas com ele, Eduardo Cunha, eu não tenho nenhuma tratativa. Não, ok. E Angorá? Como é que o senhor sabia que era um Angorá? Como é que o senhor identificou no anexo quem é o... Pela mesma razão. Quando a empresa já tinha relacionamento com a empresa, quando a empresa, no meu assunto, determinou uma ajuda financeira que seria feita, deram o codinome a ele. Deram o codinome. Quem é que dava os codinomes? Olha, isso é uma pergunta que eu sou louco para descobrir. O senhor Até não porque dava o codinome? Tem uns que a gente vai falar aqui, cada um deles eu vou dizer. Esse final de semana até, inclusive, surgiu um que ficou chateado e que eu não tenho a menor culpa. É uma pessoa que era amiga da empresa muito antes de eu chegar, entendeu? Mas eu não sei precisamente. Eu acho que cada um, quando surgiu o primeiro tema da pessoa, deu esse apelido. Eu só posso imaginar isso. E qual é a motivação do codinome? Por que não botava o nome da pessoa? Era uma tentativa de encobrir o fato ilícito? Eu acredito que sim. Era uma orientação da empresa fazer isso, sem dúvida nenhuma. Orientação de quem? Porque a empresa é uma pessoa jurídica, né? Eu quero saber quem era o responsável, a pessoa física. Isso é muito antigo, né? A empresa... Presidente. Eu acredito que os presidentes das empresas ou algo assim... Não é uma coisa que dê para se apontar assim, o dedo e dizer não, entendeu? Se não souber, não tem problema. Mas eu acho que... Ou era uma... Não sei como surgiu essa prática, sendo muito honesto. O senhor Eliseu Padilha tinha algum codinome? Num assunto específico, que eu me envolvi com o senhor Eliseu Padilha, ele foi criado um apelido para ele, sim. Eu acho que é Primo. Primo. Mas anteriormente à minha relação com ele, eu não sei dizer à senhora se havia algum outro... Qual era o papel do senhor Henrique Eduardo Alves junto ao senhor Eduardo Cunha? Eu não tenho contato com o Henrique Eduardo Alves, não tive. Ele foi presidente da Câmara, claro, né? Eu sei disso, foi deputado, foi líder também do partido, mas não era uma pessoa de meu relacionamento. Certo. Nunca fui em nenhum tempo. O senhor Michel Temer tinha algum codinome? Que eu saiba, não. E o Eunice Oliveira? Foi dado pela área de operações estruturadas quando houve esse pagamento feito de forma discutida com o senador Romero Jucá, tem um nome de índio. Foi dada essa informação para mim e para Carvalho. Não foi também um apelido criado por mim nem por Carvalho. O senhor Romero Jucá, ele tinha alguma secretária que a sua secretária se reportava? Para a marcação de agendas, sim. O senhor tinha uma agenda intensa de marcação de pontos com ele? Olha, como eu disse à senhora, como ele era a porta de entrada das discussões nossas, sim, tinha uma agenda intensa, sim. Dentro daquilo que eu chamo de intensa, entendeu? Se, por exemplo, se tem um tema específico em discussão, certamente eu ia lá 1 ou 2 vezes ao longo da semana. Quando não tinha, não. E as reuniões ocorriam normalmente onde? Sempre, 100% das vezes, no gabinete dele. Okay. Quem marcava era a Diva, minha secretária. Eu estou tentando achar aqui tentando achar o nome dela aqui. É Cristina, uma, né? Cristiane, perdão. Cristiane. No meu dado de colaboração, eu peguei com minha secretária o telefone, o nome dela, incluí aqui. Eu tenho uma pergunta a finalizar. Por favor. O senhor relatou na sua proposta que buscou o senador Romero Jucá por ser uma liderança no PMDB. E é óbvio que o PMDB, por conta do tamanho da bancada,
era um partido cujo apoio era bastante relevante. O senhor também menciona isso. Existiam outros partidos com bancada tão grande quanto, né? O PT, por exemplo, o PSDB, eram partidos que também tinham alguma relevância no Senado. Por que razão o senhor não procurou representantes desses partidos para estabelecer esse tipo de vínculo de maior proximidade para defender os interesses da empresa? Pronto, a primeira razão que eu digo ao senhor é o seguinte: no caso do PT, eu só conhecia um senador, que era o senador Walter Pinheiro da Bahia. No caso do PSDB, eu não conhecia nenhum senador, conhecia só o que faleceu, o Sérgio Guerra. Então, Não, eu citei exemplificativamente. Não, é claro. Estou falando de todos os partidos. E eu vou chegar lá. Então, primeiro por esse ponto. Segundo, porque a empresa certamente tem os seus relacionamentos através dos seus líderes empresariais, dos seus DS com essas pessoas. Então, como eu afirmei aqui numa outra parte da nossa discussão, se eu precisasse, por algum motivo, ser recebido ou ter uma discussão com um dos senadores, fosse Pernambuco, eu procurava a pessoa de Pernambuco. Fosse de São Paulo, eu procurava a pessoa de São Paulo. Porque eu sabia que a empresa tinha esse relacionamento. Entendeu? Então eu procurava essas pessoas para que essas pessoas me ajudassem nessa discussão. Mas a minha relação era com o senador Romero Jucá. Volto a dizer, ele era líder de governo. O líder do governo tem, se não tem todo o poder, ele tem muito poder para determinar qualquer coisa. Entendeu? Ele que faz andar, bota para andar as coisas. Porque se o governo não quiser botar para andar um projeto de lei, não há santo que faça. Ele não bota. Faz todo tipo de artifício para que isso ocorra. E assim, lutar contra o governo é muito forte. Se o governo não quer que um assunto não ande, ele não anda. Vou dar um exemplo aos senhores. A gente discute um projeto de lei sobre o projeto de lei sobre a lei de licitações. Eu acho que deve ter 20 anos, está no Congresso Nacional. A gente defendeu de todo jeito que o Brasil tivesse processo licitatório com segurança jurídica plena. O que vem a ser isso? Você ter seguro garantia, você ter performance bond, você só licitar uma obra se tivesse todos os projetos executivos prontos, para não ficar, desculpa o termo, essa bandalheira que está aí, entendeu? Tem 20 anos que a gente discute isso. Tem inclusive uma emenda do senador Dornelles que ajuda nisso daí, entendeu? Certo. A gente faz um esforço grande e não anda. Por que não anda? Talvez porque ninguém tem interesse. Então, o senhor se absteve de procurar outras lideranças de bancadas? O senhor se satisfez com o apoio de Jucá? Por aquilo que eu disse aos senhores também em outra oportunidade. Se você tem uma discussão e essa discussão vai à frente e se resolve, você segue nela de novo, você segue nela de novo, você segue nela de novo. E no caso do senador Romero Jucá, ele tinha atenção pela empresa e resolvia os assuntos. Entendeu? Então, se você está resolvendo um assunto através de uma pessoa, qual o motivo vai levar a procurar outra? Entendeu? Quanto que no todo o senador, a gente vai especificar depois, mas no quanto que o senhor foi pago ao grupo do senador Romero Jucá? Olha, primeiro a gente tem que fazer um divisor de águas aí. Tem um assunto que está na minha colaboração, que diz respeito a Henrique Valadares. Está bem claro na minha colaboração, que é um assunto da ordem de 6 milhões de reais, entendeu? Que é do assunto que Henrique Valadares tratou com o senador Romero Jucá ou com quem quer que seja. Eu não sei com que ele tratou. Ele apenas pediu a mim, a Carvalho, que comunicasse ao senador que haveria esse pagamento. Assim nós fizemos. Quanto? 6 milhões de reais. Isso diz respeito à obra de Santo Antônio, certo? Isso foi pago. Aí a gente tem um dado específico meu aqui que a gente olha isso, tá? Então, esse valor foi isso. O resto tem essas discussões das medidas provisórias e que deve ter aí somado algo em torno de, ao longo desse tempo todo, 15, 16 milhões de reais durante os períodos supostamente eleitorais. Esses valores foram o que o senhor intermediou? Foi o que eu discuti com ele, sim. Se a empresa tem outras coisas, eu não saberia. Fora esse do Henrique Valadares, eu não sei, não saberia dizer. Então é possível que ele tenha recebido maiores valores? Valores mais... Ele tem relacionamento com várias pessoas na empresa. Então, eu não posso afirmar. Esses são os valores que o senhor intermediou? Sem dúvida nenhuma. Ok. E desse conhecimento que eu tenho do assunto do Henrique Valadares, que eu não sei
Não sei, mesmo no processo de colaboração, não foi procurar saber a razão. Mas o senhor sabe que foi Sei relativo que à foi, usina exatamente. Que isso foi dito pelo Henrique de Santo Valadares. Antônio. A minha é o Carvalho. Ok. O senhor gostaria de fazer alguma consideração final sobre esse termo específico? Não, acho que não. Doutores, alguma consideração final? Não. Portanto, respondidas as questões formuladas e nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e, em seguida, lido e assinado o termo que também registra o presente ato.